Então vamos continuar aqui nossa reunião, né? Aí, semana passada a gente falou umas coisas bem diferentes, mas foi bom como eu falei, para trazer o Apocalipse para os dias de hoje, né? Aí eu vou fazer uma. Foi lá, foi lá em casa mesmo. Mas aí eu vou fazer uma retrospectiva aqui que a gente já falou nas últimas três e trazer mais um capítulo desse assunto para poder ter uma visualização melhor do que quer dizer isso e dos dias que estão por vir, né? Então a gente começa falando do dragão e das estrelas, lá no Apocalipse 12. Então a Bíblia fala que é Satanás e os seus anjos, que eles um dia vão ser lançados aqui na Terra. Eles vão comparecer aqui na Terra. A gente já viu isso. E quando ele vir aqui na Terra, ele vai dar o poder à besta. Então aquilo ali, quando Satanás é lançado na Terra, começa os 7 anos e também começa um governante com um sistema político. Mas ele só vai ter o poder sobre o mundo na segunda metade desses 7 anos. Que a Bíblia fala que a besta sobe do mar, é na metade dos 7 anos. Aí eu falei que essa besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, representa o sistema político e religioso. Vai ser o que vai estar regente no mundo nessa época. Um governo que vai estar no mundo nessa época. E esse sistema vai ser mundial, tem um governante, tem um chefe, que a gente chama ele de anticristo. E a Bíblia dá uma característica, a gente falou um pouco semana passada, que esse governo mundial é os pés da estátua de Nabucodonosor, que é o último reino na Terra. E fala que ele é de ferro e barro e que vai misturar com as sementes humanas. Então a gente já falou um pouco sobre isso. Eu vou trazer mais um capítulo disso para a gente ampliar a visão desse governo que vai estar sobre o mundo, de mais uma característica deles. Isso falei também que tem a besta que sobe do mar. Inverti ali, né? A besta que sobe do mar é a de cima. A que sobe da terra é de baixo. Então essa besta é o profeta do anticristo. É o que vai promover aquele sistema, que vai promover esse chefe, que vai fazer propaganda, que vai fazer alusão ao mundo a aceitar esse novo governo e esse novo chefe. A gente falou, né? É o João Batista do anticristo. Vai preparar o caminho dele. Isso acontece nos 3 anos meio finais, mas vai estar sendo, já está começando a ser preparado e no final vai ter um preparo maior, final para o mundo receber esse governo. E essa besta que sobe da terra vai promover uma marca e uma imagem da besta. Que a gente falou um pouquinho semana passada, né, como deve ser. Depois a gente falar mais um pouco. E toda essa propaganda para que esse governo chegue na Terra é chamada na Bíblia de operação do erro. Deus vai enviar, vai permitir que o mundo seja convencido desse líder espiritual e político e desse novo governo que vai vir sobre a Terra. Aí nós falamos um pouco semana passada, vai ser uma propaganda, vai ser uma promoção de um mundo que vai unir o mundo físico, o psico, a alma e o espiritual. Mas nos moldes do diabo, não nos moldes da Bíblia. Ele vai fazer essa fusão e está sendo preparado para isso. Aí eu coloquei, vai ser a união do misticismo, que é as ciências, as religiões orientais, a gente chama de satanismo, dá outros nomes, mas é um misticismo. Chama de mística tudo que não é cristão e tem uma crença lá das religiões orientais. Eles falam de energia, de mantra, de vibração, vai ter um nome diferente para as coisas espirituais. A ciência vai ter um fator nisso. E os extraterrestres, que a gente sabe que é aquele Satanás e seus anjos lá em cima. Mas tem até o Elon Musk, né? Depois eu vou falar ele talvez na próxima reunião. Ele tá mandando espaçonave direto para o espaço. Ele tem um plano de colonizar Marte. Não importa, não é isso. É por isso que a gente tem que ter uma visão diferente. Importa que, de alguma maneira, ele está querendo fazer contato com os céus. Ainda que ele tenha outras intenções, uma hora ele pode achar alguém que não é. E a gente, alguém sabe ali, ó. A gente foi lá e teve contato com alguém. Estou dando exemplos de que as coisas que estão acontecendo, a gente pode se configurar para preparar o caminho. O João Batista preparou o caminho de Jesus, para preparar o caminho desse contexto todo aqui. A gente já falou em 3 reuniões, são várias coisas. E o que eu queria falar hoje, que isso tudo aqui que nós já vimos nas últimas 3 reuniões, um dia aconteceu na Terra parecido. E aí Jesus falou que seria mais ou menos parecido com uma época
nos dias de Noé. Então nós vamos ver o que aconteceu nos dias de Noé e fazer um paralelo para os dias da vinda do Filho do Homem. Porque Jesus falou que os dias da vinda do homem seriam como os dias de Noé. Então o que tem a ver aquilo que eu mostrei lá atrás com os dias de Noé? Aí nós vamos fazer uma explanação disso para juntar mais uma peça do quebra-cabeça. Jesus falou lá em Mateus e em Lucas, que os dias devem ser como nos dias de Noé. O que teve lá que vai ser parecido com agora? Alguma coisa aconteceu lá atrás que vai acontecer parecido de novo. Então, é uma pista para a gente entender as coisas que estão por vir. Parece que não teve nada a ver, né? São poucos versículos lá e a gente entende que Deus ficou bravo porque o mundo pecou demais e mandou inundação. Então, nós vamos investigar um pouco mais, porque... E falou também que é como nos dias de Ló. Aí nós vamos ver esses 2 dias hoje, para juntar as peças com aquela cena lá que nós estamos conversando, lá sobre a besta, o anticristo, a marca. Então vamos lá. É paralelo ou é depois das taças? Aquilo é para o Satanás e seus anjos ser lançado na terra. O anticristo aparecer e a falso profeta promover, ele acontece durante os 7 anos, que são as 7 trombetas. Mas a ênfase dele se manifesta mesmo, o anticristo, na metade, da metade para o final. Que na primeira metade, quem persegue os descendentes da mulher, quem atua é o Satanás e seus anjos. Que vai, de alguma maneira, ele vai estar aqui na Terra com seus anjos, como extraterrestre, e vai perseguir os descendentes da mulher. Mas a Bíblia fala que ele não teve êxito. Que a terra ajudou a mulher, que lançou como atrás dos descendentes da mulher rio, né? Como um rio da sua boca, que é um sentido figurado, né? Não sei o que é. Fala que a terra abriu e engoliu esse rio. Então ele não conseguiu êxito. Aí ele para sobre a areia do mar e invoca a besta. Então o que ele não fez, ele vai fazer através desse governo e desse homem. Aí, paralelo às trombetas. Antes aconteceu os selos, isso está acontecendo nas trombetas, depois em as taças para finalizar isso. Só para relembrar o que a gente falou. Mas no contexto é isso. Durante as trombetas. Na metade final dos 7 anos. Então vamos ver o que Jesus falou lá em Mateus 24. O capítulo de Mateus 24 e 25 é um resumo do Apocalipse. A gente fica pincelando aqui o que está no Apocalipse e está aqui em Mateus 24 e 25. Aí no versículo 27, não, no versículo 37. Eu vou ler aqui a partir do 35. Ó. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus está falando da vinda dele desde o versículo 1. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Mas aquele dia ninguém sabe, mas ele vai dar um caráter desse dia, que é a vinda dele. Pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, então a gente tem que saber o que aconteceu lá. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Jesus falou que eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Mas será que isso aqui é só... O que será que eles casavam e davam-se em casamento? Porque nem tinha igreja, nem tinha aquele ritual que a gente tem aqui nos dias de hoje. Aquilo foi uma coisa que foi surgindo, foi evoluindo dos judeus, aí a tradição cristã trouxe aquele formato de ir lá na frente, diante de uma autoridade religiosa. Então não tinha isso aqui nos dias de Noé, não. Então a gente vai ver o que significa isso aqui. E aí em Lucas, só para ampliar o que Jesus falou aqui, Lucas 17. Que é a mesma passagem agora só que relatada por Lucas. Aí ele acrescenta mais algumas coisas. Do versículo 20 ao 30. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: O reino de Deus não vem com a aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus está entre vós. Tem uma versão que fala dentro de vós, né? Entre vós. Essa é a tradução certa. Quem que é o reino? Era ele mesmo, Jesus está falando. E aí tem gente que usa essa passagem aqui para falar que não existe um reino milenar.
Jesus está falando no contexto aqui, que eles esperavam um reino lá, para tirar seu império romano. Então o reino está entre vós, que é ele mesmo. Então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades nem o sigais. Pois assim como o relâmpago, fuzilando de uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim também será a vinda do Filho do Homem nos seus dias. Pelos dias dos selos e trombetas vai ter gente falando que é Jesus, esse cara falar que é o Messias. Não vai até ele. E se possível, forem até os escolhidos. Não vai ser qualquer um que vai assumir essa identidade do Messias. Mas no 25, mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por essa geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas nos dias de Ló saiu de Sodoma, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Então Jesus foi relatado de duas maneiras, de Mateus e de Lucas, que quando ele viesse, seria como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Então, para a gente entender o que aconteceu nos dias de Noé, dia de Ló, para a gente fazer esse link, a gente vai ler lá os dias de Noé. Está lá em Gênesis 6. Noé viveu antes do dilúvio e depois do dilúvio. Então, é os dias todos dele. Gênesis 6:1. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Quando Deus fez o homem era alma vivente, aqui ele se tornou carne. Fica parecendo esse carne aqui tornou outro tipo de coisa. No versículo 4. Naqueles dias estavam os Néfilins, é assim que fala a minha Bíblia, que é assim que é o original. Ou a Bíblia que fala os gigantes, né? Naqueles dias estavam os gigantes, mas eu vou explicar. Na terra. E também depois. Então, em dois momentos. Nos dias de Noé e também depois. Quando os filhos dos homens conheceram as filhas, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes filhos, que são os gigantes, a Bíblia fala assim: estes nefilins eram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. Aí tem uma versão que fala, são os heróis que houve na antiguidade. Então era gente famosa, conhecida, gente poderosa da antiguidade. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra. E toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra e disse, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de tê-los feito. Até aí tá bom. Então Deus não destruiu só o homem, destruiu também os animais. O que será? A ave, tudo, só sobrou Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. Deus e se arrepende. Tem gente que tem uma dificuldade com essa palavra, mas é tradução. Deus entristeceu no coração. Não era isso que eu tinha planejado. Então, assim como Deus destruiu aquele mundo, Apocalipse, como a gente já falou, as trombetas e a taça também vai destruir a humanidade, porque é a mesma condição. Mas aí nós vamos ter que entender o que aconteceu aqui. Então tem dois personagens principais aqui no versículo 1 ao 4. Eu sei que é polêmico, né? A gente tem gente que entende diferente, mas a gente pegar o ponto principal aqui. Ele fala que são os filhos de Deus. Tomaram para si as filhas dos homens. Então, dois tipos de gente, dois tipos de ser, filho de Deus. Aí eu vou mostrar aqui que no Velho Testamento, os filhos de Deus, os anjos eram chamados filhos de Deus.
porque eles eram seres criados diretamente por Deus. Os homens eram filhos de Adão. Um que foi criado diretamente por Deus foi Adão, fez do barro. Então, os filhos dos homens são descendentes de Adão. E aí eu vou mostrar alguns versículos aí que mostram que os anjos eram chamados de filhos de Deus. Que imagina a humanidade na época da Terra, na época do dilúvio, os homens e aqueles que eram dos céus lá, eram conhecidos como outros seres, eram chamados de deuses, filhos de Deus. Era no comum na cultura hebraica chamar os anjos, o mundo espiritual, de filhos de Deus. Por quê? Não porque era gerado por Deus, igual eu fui gerado do meu pai e da minha mãe, porque foi criado diretamente por Deus. Eram seres diferentes dos humanos. Então eles eram chamados assim, filhos de Deus. Aí vamos lá em Jó, porque o ser humano não era filho de Deus até Jesus vir. E que a Bíblia fala em João. E todos a quantos receberam, deram o poder de serem chamados filhos de Deus. Que agora nós somos gerados por Deus, em Jesus. Nascemos de novo. Então, sendo gerados uma nova, então nós somos conforme uma nova espécie, o último Adão. O primeiro Adão, nós somos homens. Agora nós somos filhos de Adão. Por isso que Jesus, e muitas vezes na Bíblia, chama os profetas de filho do homem. Fala o filho do homem, porque é filho de homem. Agora nós somos filhos de Deus, porque agora nós somos gerados de Deus, de Jesus. Então esse filho de Deus que a gente conhece hoje, crente é filho de Deus, não existia nessa época. Então, porque a gente pega aqui, então era crente. Não, não tinha isso nessa época. Então, o Filho de Deus no Velho Testamento, na cultura hebraica, eles entendiam como seres espirituais. Aí em Jó tem a cena lá que João 6, Jó. Dormiu. Hoje já dormiu rápido. É. Jó 1,6 fala assim: Ora, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o Senhor perguntou a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor dizendo: De rodear e passear por ela. Mas até aí tá bom. E no 2:1 acontece a mesma coisa. Então aqui não está falando de igreja, não, gente. Então um dia que o pessoal foi para a igreja, o diabo apareceu no meio da igreja. Não tinha isso aqui, não. Não tinha nem Abraão, promessa de Abraão ainda. Então, esse aqui era uma reunião no céu. Aí dá a entender que em outras passagens na Bíblia também, que os anjos, Deus chama eles, eles têm que prestar contas de alguma coisa para Deus. Já falamos disso no estudo, quando falamos do Apocalipse 4, né? Dos 24 anciãos. E Satanás apresenta no meio deles. O que você está fazendo aqui no nosso meio? Dá a entender que existe alguma coisa lá no mundo espiritual que Deus reúne com seus anjos, porque os anjos têm um papel para ministrar para nós, para organizar a natureza, Deus chama eles. Mas não dá tempo de falar isso tudo. Mas aí o Satanás apareceu também, aí a gente já conhece o restante da história. Mas eles são chamados de filho de Deus. E outro lugar que também que os anjos são chamados de filho de Deus, que é mais fácil de ver, é em Jó 38. Só umas páginas para frente aí. Jó 38, eu vou ler aqui a partir do 4. É que depois de todo o diálogo de Jó com os amigos dele, né, sobre por que ele estava passando por aquilo, Deus aparece para Jó e começa a fazer um monte de pergunta para ele, para colocar ele no lugar dele. Aí no 4 faz a pergunta assim: Onde estava tu, falando com Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra, quando eu estava criando a terra, né? Faz-me saber se tem entendimento. Quem fixou as medidas, se é que o sabes? Quem lançou os fundamentos da terra, né? Igual construindo um prédio. Quem mediu o cordel? Quem que projetou a terra? Sobre quem foram firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra de esquina? Quando juntas cantavam as estrelas da manhã e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo? Então dá a entender que quando Deus estava criando a terra, os anjos bradavam de júbilo e participaram dessa criação. Aqui dá um outro estudo, a gente pega outros versículos para entender um pouco que no princípio criou Deus os céus e a terra. Existe o engenheiro da obra, existe o arquiteto e existe os peão, vamos dizer, que estão construindo a obra. Então os anjos participaram e davam júbilo.
São chamados aqui de filhos de Deus. Onde é que os filhos de Deus cantam? Os filhos de Deus cantavam de júbilo quando Deus estava lançando os fundamentos da terra. Então, estou lendo esse versículo aqui para mostrar que eles eram chamados de filhos de Deus. Como é que é? Filho, esse filho de Deus, a palavra filho quer dizer gerado por ouvindo de, né? É, Naquela época não eram gerados, eram vindos. era vindo. É, E hoje, né, Jesus, este é meu filho, hoje eu te gerei. Né? Deus gerou Jesus, e Jesus gerou nós somos é, gerados. Então é uma nova geração. Então, naquela época não havia filho gerado, não. era só filho vindo de. Vindo de Deus. Filho direto de Deus. Quando a gente lê lá, não sei se é Lucas ou Mateus, a genealogia de Jesus, vai falando, né? Veio desse, daí quando chega em Adão, Adão, filho de Deus. Depois você lê lá, acho que é em Lucas. Porque Adão foi feito direto por Deus. Nós não, nós viemos do meu pai, do meu avô, até chegar em Adão e Eva. E, na verdade, nós viemos de Abraão, nós viemos de Noé, porque a raça toda zerou lá em Noé, né? Então a gente é vindo de Noé. Que hoje também, assim, entre o povo de Deus, já tem uma divisão de filhos, assim como, por exemplo, o Isaac era filho de Abraão, mas não era considerado um filho legítimo, um O herdeiro, herdeiro. só o Isaac. Então, parece que hoje também, entre os gerados, existe também uma divisão, ainda é outra, há uma divisão de filhos hoje também, entre nós. Nós todos somos gerados de Deus. Assim como o Ismael também era semente. Quando a gente falou lá, Filho, né, legítimo, em Isaac será chamada a sua descendência. quando a gente falou lá dos vencedores, a gente viu que tem o vencedor e não vencedor. E quando a gente passar por capítulo 14, nós vamos ver lá que tem essa diferença mesmo, quando Deus vai colher. Existe uma colheita, existem uns que são amadurecidos primeiro, colhe primeiro, e outros que não são colhidos depois. Ou seja, hoje também tem os Isaac e os Ismael. Então, baseado nesses versículos e outros, os filhos de Deus em Gênesis são os anjos. É por isso que existe duas passagens em Pedro e Judas que chamam os anjos que pecaram ou os anjos que não guardaram a sua habitação. Então existe uma classe de anjo preso, por quê? Porque pecaram, mas Satanás não pecou? São coisas diferentes. O pecado de Satanás ou desses, Deus não. Deus tem que colocar em lugares diferentes. Esse Deus não tolerou, tanto é que lançou o dilúvio. Então lá em 2 Pedro 2,4. Porque Satanás e as potestades estão nas regiões celestiais, como Efésios 6 fala. Mas esses aqui não estão nas regiões celestiais, não. E fala o porquê. 2 Pedro 2,4. Assim, porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no abismo, nos lançou, aqui na minha ele está falando no inferno, mas está errado, né? Lançou-os no abismo, e Deus entregou os abismos da escuridão, reservando para o juízo, se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então ele vai falando aqui do juízo que Deus fez no mundo antigo. Então fala aqui que os anjos que pecaram foram lançados em abismos, reservados para o juízo. Então tem anjos presos no abismo. E tem anjos nas regiões celestiais. Então ele fala que eles pecaram. E em Judas 1,6 fala o pecado deles. Você quer uma classe que, ou seja, poderosa e que tinha uma missão específica Isso. de responsabilidade que Deus confiou a eles. E aí o juízo sobre eles seria maior. É isso mesmo. Isso aí Deus não poupou, não. Deus não poupou esse. Mas Satanás, Deus continuou. Então, Satanás continuou agindo. E continua, mas isso aí Deus não. Em Judas, capítulo 1, vou ler a partir do 5. É antes do Apocalipse aí. Vou ler a partir do 5. Ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubeste tudo isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito,
destruiu depois os que não creram. Então Deus, apesar de ter tirado o povo, destruiu o que não creu. Aí vai fazer agora uma comparação que já fez isso outras vezes. Aí fala, aos anjos que não guardaram o seu principado, ou falou que não guardaram a sua habitação, depende aí de uma versão. O original. Mas aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão para o juízo do grande dia. Aí vai fazer mais um que fizesse assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles anjos, na minha Bíblia fala assim, e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Então, assim, aqui eu acho bem claro que alguns anjos fizeram como Sodoma e Gomorra, constituindo ainda outra carne. Nós vamos ver mais aqui para frente que quando os anjos foram lá tirar Ló, os anjos falaram, traz, põe esse povo aí para fora para a gente conhecer eles, ter relações com eles. Então, era uma prática que existia em Sodoma e Gomorra. Aí não vamos entrar no detalhe, como é que aconteceu isso? A gente posso especular daqui a pouco, porque a gente fica, não, mas como é que anjo fez isso? Aí a Bíblia não deu detalhe, mas a gente pode especular algumas coisas, mas a gente tem que entender que, tirando a parte física, né, como é que isso aconteceu, que anjos vieram aqui, alteraram o ser humano e gerou o gigante. Ou os nefilins, que a Bíblia fala. E isso aí Deus não tolerou. É o que está escrito aí. A gente vai especular também o seguinte: casal que dá você em casamento. É isso que eu quero chegar. Na igreja, não. É esse tipo de relação aqui que. Houve uma união naqueles dias carnal, o homem se tornou carne. Mas o homem não era alma vivente? Tem algo a mais que o homem se tornou ali quando teve essa mistura. São anjos, né? Aí tem duas hipóteses. Assim, é porque a gente vê anjo às vezes como uma fumacinha, né? Ela é espiritual, então não existe. Não existe. Não é de carbono, não é de hidrogênio. É, eles comeram. Os anjos foram lá, sentaram com Ló, comeram com Abraão, depois foram para Sodoma e Gomorra tirar Ló lá, pegaram ele pelo braço, vamos, vai cair fogo. Então, assim, eles são feitos de uma outra matéria e talvez quando eles entram aqui, eles se tornam de uma outra maneira. Aí, para a gente entender como que foi essa coabitação aí, né, essa união, a gente tem duas explicações. Uma é, talvez eles se materializam e conseguem ficar igual ao homem. Sei. E outra que eu já ouvi falar, que existe, aí eu vou trazer um conhecimento que eu já ouvi falar. Existe no mundo satanismo, no mundo místico, um ritual de fertilidade. E o que seria esse ritual de fertilidade? Que parece nas noites, dois demônios, chama súcubus e incubus. O que quer dizer isso? Um aparece na figura masculina, outro aparece na figura feminina. E é como se a pessoa estivesse sonhando e tivesse relação com esse demônio. Isso existe mesmo. Só que ele não está tendo. Parece que está tendo, porque é um espírito, né? Não está tendo. E aí que eu já ouvi falar isso, que aí quando a pessoa está tendo parece que está tendo uma relação, ele ejacula, e esse espermatozoide fica disponível lá no ritual, eles alteram isso, e a mulher que vai ter essa mesma experiência com um demônio masculino, parece que é real, está alterado esse espermatozoide e aconteceria um novo ser ali. É uma explicação. Sexo é fantasia. É. Sexo é fantasia. Na fantasia é que eles se realizam. Você vê, por exemplo, o homem precisa de sexo. Precisa de fantasia. Mas é um assunto assim muito profundo. Fantasia está aqui. Né? A pessoa acha que sexo está nos órgãos sexuais. Não, o sexo está aqui, ó. Tudo bem, mas para gerar outro. Não, isso é uma explicação que eu escutei. Por exemplo, uma pessoa está no ritual lá à noite. Só que ela altera a consciência. Ela tem que tomar um chá, tem que tomar muita música, né? A coisa é tão real que parece que ela está tendo uma relação com uma mulher. Só que essa mulher é um espírito e aí faz, quando o adolescente, quando tá, os hormônios então ele não tem a poluição noturna, ele está dormindo e ejacula. Aqui, aí esse espermatozoide está disponível ali. O homem ejaculou achando que estava com a mulher, mas não foi.
E como é que altera esse espermatozoide? Uma radiação não altera nossas células? Eu sempre dou esse exemplo. Se eu for na radiografia, dependendo da intensidade da radiação, nem vejo radiação, eu vou ter câncer. Então é possível alterar, porque o espermatozoide é a semente do homem. Misturação com semente, está lá escrito em Daniel. Então, se o homem pode fazer isso, os espíritos talvez. Estou dando uma especulação como é que poderia ter sido. Porque às vezes é mais difícil. Um anjo materializou e teve com a mulher. Pode ter sido também, mas aí estou dando uma outra explicação que eu já vi que talvez seja mais fácil de aceitar, que é passível de acontecer. Aí altera esse espermatozoide, aí a mulher também vai ter um outro ritual lá e vai aparecer uma figura masculina para ela. E ela, depois você pesquisa, se chama súcubos e incubos. Coisas que acontecem nesses rituais aí que a gente nem imagina. É muito mais que um sonho. É igual quando a pessoa altera a consciência, mas tão real que a pessoa está drogada e está vendo coisas. Mas seria uma outra explicação. Só estou dando uma especulação como que poderia ter sido. Porque a gente sempre. Como é que aconteceu isso? Mas tem que falar, o homem natural, alterar esse olho técnico, o homem natural não compreende as coisas do espírito. Ele precisa de ter um nível de consciência alterado. Vai falar, os índios mascaram flores de coca nos rituais. Você vai no centro espírita, o cara que vai incorporar primeiro, ele toma uns chás lá, vida alcoólica, tem que pôr uns tambores. Porque se você não alterar o consciência, você está no homem natural. E o homem natural não compreende. Aí não consegue fazer contato. Ver. Agora, aí vamos falar a palavra não. Mas nós também, se não alterarmos o nível de consciência, nós não compreenderemos o mundo espiritual. Mas como nós vamos alterar o nível de consciência? A fé nos altera o nível de consciência. Fala que Moisés viu o invisível. Ele viu o invisível. Ver o invisível, você tem que estar com o nível de consciência alterado. Então, a fé altera o nosso nível de consciência. Se você ler Hebreus 11, que os caras parecia loucura para que as coisas espirituais parecem loucura. Hebreus 11 sobre o que parece que aqueles caras fizeram loucura, porque estavam com o nível de consciência alterado. Alterado por uma droga? Não, alterado pela fé. A fé altera. Isso aí. Mas isso. Fruto. Os filhos de Deus são os anjos. Os Nefilins é o fruto dessa união. Os gigantes. Os gigantes. Porque a palavra Nefilim, que é a origem, nós chamamos caídos, ou nascidos da terra. Eles invadiram aqui, esses anjos invadiram. Então, é filho dos caídos. E aí. Não, os caídos, né? Os caídos porque eles são filhos dos seres de outra. E essa crença de gente que veio de outro planeta e veio aqui no passado, tem em todas as culturas, todas. Tem no Egito, tem na Babilônia, tem no Japão, na Austrália. Se você falar nos índios, eles vão ter uma tradição. Os nossos ancestrais falaram. Tem. É impressionante como é que casam com a Bíblia. E eles estão. Esses estão presos, igual a gente leu aqui. Porque Deus não poupou esse tipo de pecado. Que é o inferno ou é um abismo? Não, um abismo. Lembra que na quinta trombeta esse abismo vai ser aberto? Esses anjos vão ser soltos. Eles estão reservados para o dia do juízo. O juízo é aqui. Nós estamos linkando o que nós já falamos. Eles estão presos. Mas nós vamos explicar. Eu vou falar por que foi pior. Porque teve um objetivo. Satanás deve ter coordenado isso, porque ele que é o chefe. Né? Tinha um objetivo fazer isso. Por que eles tiveram essa ideia? Eu vou falar daqui a pouco, né? E eu vou trazer o paralelo para os dias que vão. Os dias da vida do Filho do Homem vai ter algo parecido. Não vai ser igual a esse, mas parecido. Vão interferir no ser humano com um objetivo. Nós já falamos. Queria criar uma raça. Nossa, de querer, Deus criou uma nova raça. Mas Satanás queria e quer. E vai criar a partir da marca. Vai colocar um dispositivo aqui que vai acessar a sua alma. Vai acessar a sua alma, a alma das pessoas, e aí essas vão ser semelhantes, imagem e semelhança de Jesus, eles vão ser imagem e semelhança de Lúcifer. Porque ele quer ser igual a Deus. Mas nós vamos
Tem que unir nas partes que nós já falamos aqui. Nossa, vez. Então, ele com essa lei de escutar, ele vai querer dizer, "Bom, você agora sabe tudo. É. É igual o Google. Ali, E quem que é. Aí é o que você perguntou, né? E quem que é os gigantes? Os gigantes são os filhos dessa união. A palavra que a minha Bíblia chama Nephilim, o gigante apareceu aqui porque quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, aí pegaram um termo grego que chama gigantes, que não é só tamanho de altura, porque os gregos acreditavam nos semideuses, nos titãs. Então era uma palavra usada, a palavra para usada para o semideus, Hércules, né, um semideus, filho de Zeus. Então já existe em todas as culturas essa coisa, um semideus. Alguém que é filho de Deus e filho dos homens. De onde que veio esse conhecimento, essa tradição? Lá nos dias de Noé. Porque quando era em Babel só existia um conhecimento. Quando se espalhou esse conhecimento foi para cada cultura de uma forma. Mas é o mesmo princípio. Eles sabem. chegou Olympus, era Monte Olimpo, morada dos deuses. Aí Deus era tudo. Isso, nós vamos chegar lá. Porque lá em Gênesis 4 fala assim, havia naqueles dias gigantes ou néfios e também depois. Então foram dois momentos. Aí tem gente que fala assim, sobreviveu do dilúvio. Eu não acredito nisso. Deus não ia errar. O dilúvio veio justamente para acabar com esses gigantes. E nós vamos ver por quê. Tinha que acabar com o ser humano. Com esse tipo de ser humano. Para dar a entender que quase todo mundo ficou misturado. E já adiantando, por que o diabo teve esse plano? Porque Deus falou lá no Jardim do Éden, que a semente da mulher que ia esmagar a cabeça do diabo. O diabo queria misturar para que Jesus não pudesse vir. Esse era o plano original. Não está escrito isso aqui, não, mas a gente entende isso. Porque se não tivesse nenhum ser humano puro, como é que Jesus ia vir? Só que agora ele vai fazer isso de novo, só que agora não é, Jesus já veio. Agora ele vai tentar impedir outra coisa. Nós vamos chegar a volta, ele vai tentar impedir uma outra coisa. Ele tentou impedir, mas não conseguiu. Deus preservou Noé e sua família. Só que o homem rebelou de novo. E no dilúvio foi o céu que veio à terra, os anjos. Lá na Torre de Babel, os homens que foram buscar isso. Fizeram uma torre que alcançasse os céus. Para quê? De alguma maneira eles ficaram sabendo desse conhecimento aqui que teve que deve ter sido muito fantástico, muito. Que nós temos de falar tudo. E quem que levou isso? Quem que rebelou lá dos filhos de Noé? Cã. Tanto é que Nimrod, que construiu a torre, é neto de Noé, que é filho de Cã. Então teve um dos filhos de Noé que acabou lembrando o que ele viu, porque eles viram antes do dilúvio. E aí ficou contaminado. E estou tentando linkar as coisas todas. Então aí na Torre de Babel, na minha visão, acho que aconteceu de novo. A Bíblia não fala, só fala que eles construíram a torre lá e Deus viu que era má. Tinha que espalhar de novo, para quê? Para isso aqui não acontecer de novo. Então, de onde que veio os gigantes da terra? Vou mostrar aqui, da época de Davi, que quando o povo judeu chegou lá na terra de Canaã, lá tem gigantes, somos com gafanhotos. Lá tem os filhos de Anaquim. Aí vou já aqui, ó, tudo que é com in é a mesma coisa de Nefilim. Refaim, tá aí os versículos. Eminim, Zunzim, Anakim, Zazumim. É tudo em refere-se aos Nefilim, aos descendentes dos gigantes. Então, existiu depois também esses gigantes. Eu vou ler alguns versículos só para a gente ver. Então, e Deus dá a entender também que Deus falou quando ele chegasse nas terras, Josué chegasse nas terras, era para matar todo mundo. Porque tinha que matar os gigantes. Eles eram. Ele fala assim, mata todo mundo da filha. Porque talvez que existiam práticas lá e eles eram dominados por esses gigantes até o último. Aí fala que Og, o rei de Bassã, era o último dos gigantes, e Davi que matou. E um gigante famoso que a gente conhece é Golias. Você acha que o gigante Golias é só um cara alto? Não, é tudo esses zins aí, Zumim, Rafaim. Aqui é um outro estudo que eu fiz há muitos anos atrás, só que eu estou resumindo para a gente ficar só num contexto aqui. Mas todos aqueles versículos falam que já existiam. Números, que é o famoso, né, quando os espias chegaram na terra de Canaã, fala que lá vimos os filhos de Anak, ou Anakim. Assim, que já é um outro assunto, mas eu chamo muita atenção da gente que lá foi. Porque tudo que aconteceu no sentido físico, há de acontecer, foi feito em figura, há de acontecer no sentido espiritual. Então hoje nós estamos vivendo o lado espiritual, a coisa já na terra, dentro dos tempos. Mas hoje o povo de Deus, ou
ou os filhos de Deus, ou o espiritual mistura com o carnal, que é a apostasia. O que é apostasia? Quando você desvia da coisa espiritual e vai para o lado, é uma mistura de natureza. Eu deixo de andar em espírito, passo a andar na carne, que é a apostasia. Então, é uma mistura que vai gerar também um ser esquisito. Mas é um assunto de a gente falar mais com oportunidade. Se a gente considerar que lá em Babel realmente tiveram relações, né? Uma nova incursão de anjos, né? Aí até justifica esse tanto de raça, né? O japonês. E Deus espalhou a raça humana o quê? Para não ficar refém disso. Como assim? Se vem todo mundo de uma pessoa só, como que Não. Deus Isso. Tudo vai ver, porque Deus interferiu na humanidade 3 vezes. No dilúvio, na Torre de Babel e em Sodoma e Gomorra. Só que em Sodoma e Gomorra não foi mundial, foi regional, porque alguma coisa aconteceu lá que Deus não tolera. E vai acontecer de novo em Apocalipse, que tal? Deus também está na hora de acabar. Só que agora vai acabar de vez, que é Jesus vindo. Mas é ali na Babel. Eu vou espalhar na terra. Talvez a terra fosse tudo uma coisa só. E Deus não espalhou só os povos. Deus dividiu mesmo continentes. Porque tem um versículo lá em Gênesis, tem que lembrar de quê? Fala que nos dias de Peleg, Deus dividiu a terra. Peleg dividiu a terra. Fala, dividiu a terra só os povos? Pode ter dividido mesmo. Continentes ao do outro, porque foi uma interferência espiritual, Babel. Aqui, como é poucos versículos, a gente não viaja no negócio, né? Deus ali começou de novo. É por isso que em todas as culturas tem um conhecimento parecido, só que com outros nomes. Porque lá em Babel tinha um conhecimento só, do mundo antes do dilúvio. Só que eles pegaram esse conhecimento, não, vamos fazer uma torre e ter isso de volta. Aí Deus desceu lá para ver, não, vão espalhar, não vou permitir isso não. Aí o que Deus fez? Já que esse povo viu, aí eu estou mudando de assunto. Já que esse povo de novo se rebelou contra mim, eu vou ter que chamar alguém e fazer meu plano através de uma pessoa, Abraão. Aí Deus chamou Abraão porque tinha espalhado. E aí começa a história para Jesus vir. Tudo é para Jesus vir. O Velho Testamento todo é para Jesus vir. E o Novo? É para a noiva estar pronta para Jesus. É o que a marca vai tentar impedir. Mas vamos chegar lá. O trigo. Aí semeou o trigo. Mas ele veio à noite, né? Mas fala que ele veio e semeou um bolo no meio do trigo, que parece demais com o trigo. E é uma mistura entre joio e trigo. É uma mistura. Aí vai chegar um tempo que você não sabe quem que é trigo e quem que é joio. Porque o trigo perdeu. Eu estou percebendo, estou pegando leve. O trigo perdeu tanta qualidade, você não sabe demais. Aí é uma mistura. Então você vê que a atenção do diabo é sempre causar uma mistura desde o início, misturar as coisas, o espiritual com o carnal. Tem a ver o casamento aí, né? Esse casamento aí. A estratégia do inimigo é misturar, fermentar a coisa. A mentira que é a verdade falsificada. Ele não pode criar nada, então eu vou misturar aí. E sempre misturar, né? No sentido espiritual, físico. Surgiu de Cã, né? De Noé. Dos 3 filhos, Cã que teve um comportamento lá diferente. Os descendentes de Cã são os africanos. Mais místico. Lá é mais. Lá tem uma tradição maior ainda. Porque também o cristianismo entrou pouco lá. As outras religiões entrou pouco. Eles mantêm as tradições dos ancestrais dele, que é cheio de. O voodoo, cheio de coisas terríveis que a gente nem conhece, né? Mas tudo vem de Babel. Só que foi tomando outras formas de acordo com a cultura, outros nomes. Até o que a gente conhece da Igreja Católica vem de lá. Outros nomes. Na medida que mistura, Deus é puro. Né? Deus não muda. Na medida da mistura, ele tenta tirar a pureza. Criar um.
Tô vendo Hitler com outros olhos, tipo assim, não queria ninguém misturar, tá errado. Raça pura. Ele era descendente de mulher de 2 metros, né? Eles que cria, aí criava já violão. E aí ele levava para ter filhos só daqueles, né? Não uma geração só ariana. Esse povo aí pequeno, judeu, cigano, matar, tudo exterminar. Tinha essas ideias, né? Ele tinha motivações religiosas, espirituais, Hitler. Só que ele curte, que ele não tem. É. Então, assim, então os gigantes, os descendentes, povoaram toda aquela terra lá e os judeus, o povo de Deus, encontrou eles e teve que destruir todos. Eu vou ler só aqui em Deuteronômio, daqueles versículos, só o Deuteronômio 2, para mostrar aqui como é que em cada nação eles tinham um nome, mas era o mesmo tipo de. Deuteronômio 2, vou ler aqui no versículo 9. Deuteronômio 2, 9. Moisés está fazendo aqui uma retrospectiva, falando com o povo depois dos 40 anos, e está falando como é que foi a jornada deles, como é que foi a jornada que eles chegaram até ali. Aí no 9 fala assim: então o Senhor me disse, quando eles chegaram na terra de Moab, não moleste aos de Moab, e não contenda com eles em peleja, porque nada te darei a sua terra por herança, porquanto dei Ar por herança aos filhos de Ló. Nessa terra, ele fala assim: antes havia habitado nela os Emins, povo grande e numeroso, e alto como os Anaquins, então tudo é Ins. Eles também são considerados Refaíns, como os Anaquins, mas os Moabitas eles chamam de Emins, tá vendo? Dependendo, o nome é diferente. E tem que falar aqui sobre o Og, rei de Bassã. Aí no 3, no 3, no capítulo 3. E Moisés continua falando por onde que eles passaram naqueles 40 anos. Depois nos viramos, versículo 1. Depois nos viramos e subimos pelo caminho de Bassã. E Og, rei de Bassã, nos saiu ao encontro. Ele e todo o seu povo a peleja. E aí no versículo 11 fala quem que é esse Og. Porque só Og, rei de Bassã, ficou do resto dos Efaíns. Tem uma Bíblia que fala aí dos gigantes. E eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos Amonistas? O seu comprimento é de 9 côvados e de 4 côvados. A sua largura, segundo um côvado em uso. O que tem medidas em metros aí na Bíblia? Os contact médicos, cara grandão. Tem uma versão que põe em metros aqui, acho que é 4 metros a cama dele. Então mostra o tamanho desse que é o último dos Emins, o último dos gigantes que sobrou. Você viu que tinha gente diferente lá, né? Mesmo depois do dilúvio. Fala que havia naqueles dias também depois. Vem só pra gente, Gênesis 11 aqui, como é que lá existia esse costume em Sodoma e Gomorra. Não, Gênesis 11:4 é a Torre de Babel que eu já li, né? Que igual eu já falei, eu creio que foi aqui que houve uma segunda incursão de anjos. A Bíblia não fala, mas se eles façamos uma torre que suba aos céus. Eles queriam alguma coisa dos céus, Deus que não era. Eles queriam alguma coisa, porque sabiam que dali poderia vir alguma coisa, baseado no conhecimento que eles tiveram do mundo antigo. Quem tinha esse conhecimento? Só os filhos de Noé. Hoje eles constroem lá, como é que é, tem para contactar novos seres. Nós vamos falar isso talvez na próxima reunião. Tem os satélites, tem as antenas. Vamos ter para contactar. Todos seres de outra dimensão. Tô querendo alcançar o céu, é isso aí. Não. Só fala aquilo lá em Pedro e Judas. Hum.
Então a questão não é bem a altura, né? A intenção. Eles queriam o céu de novo. Eles queriam encontrar alguma coisa no céu. Não, mas eles não encontraram. Aí os anjos que vieram, eles não tem coisa, não conseguem alcançar o céu, não tem jeito. Mas é como se fosse. Aí o que eu imagino? Também baseando em leituras que não é bíblica, que relatam isso aqui. Você vai ler como é que era a cultura da Babilônia, que é dessa época aqui, a Bíblia chama de Suméria. Eles tinham rituais para invocar deuses. Então eles invocavam, né? Tem todo um relato de como que era isso. Eles invocavam os deuses. E, como eu falei, lá na Babilônia, na linguagem suméria, tem um cara que escreveu muito sobre eles. Aí eles falam, eles falam assim, que desceram os Anunnaki na Terra. E Anunnaki é uma palavra assim, aqueles que desceram do céu. Como é que casa com a Bíblia? Quem viveu lá na Suméria, que é a região do Iraque hoje, falando onde surgiu o escrito, tem lá os escritos deles. Nos escritos deles fala que existe, que os Anunnaki vieram aqui, aqueles que desceram do céu, e fala que teve um dilúvio também, e Gilgamesh fez um barco e salvou também. De onde que eles têm esse conhecimento? Porque era um conhecimento só que, quando espalhou esse conhecimento, cada cultura contou com outros nomes e outras palavras. Que fala, sua cauda levou após a terça parte das estrelas do céu e ela lançou na terra. Esse aí vai lançar. Eles vão vir de encontro. Mas isso aí vai vir ainda, velho. Eles vão vir. Por isso, é isso que eu tô falando. Eles vieram um dia, mas voltando lá no início do nosso estudo, como nos dias de Noé vai ser os dias do fim do Filho do Homem. Nos dias de Noé, teve uma incursão aqui. Vai ter um nos vindos do homem, só que não é incursão, eles vão ser lançados aqui. Isso que eu quero mostrar que Jesus falou. O que tem semelhança? A primeira, uma das semelhanças é essa. Teve anjos que vieram aqui, então vai ter, tá? Só que já está escrito em Apocalipse 12. Que eles vão vir como lançados, não porque vamos lá visitá-los, não, porque eles vão ser lançados. Aí ele vai ser na época, na época da trombeta. Aí ele vai vir e vai dar todo o seu poder para a besta. Vai promover a besta. Ele, que vocês obedeçam a ele vai ter algumas habilidades sobrenaturais que o diabo vai dar o poder para ele. Fala que até fogo vai descer do céu. Então, para a gente juntando as peças. Então, quando fala que também depois, eu acredito que também depois foi nos dias da Torre de Babel, e Sodoma e Gomorra mostra que essa prática existia. Por isso que Jesus falou, como nos dias de Noé, nos dias de Ló. A gente lá em Gênesis 18, só pra gente. É bom que, né, eu trouxe uma outra Bíblia aqui que fala bem, mas 18, 20. Gênesis 18. Primeiro é Deus falando assim, ó. Disse mais o Senhor. Deus viu que existia alguma coisa diferente em Sodoma e Gomorra. Tinha outras cidades, mas essa aqui Deus falou com Abraão. Gênesis 18, 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Mas sempre teve muito pecado. Tem alguma coisa diferente aqui em Sodoma e Gomorra. Descerei agora e verei se em tudo tem praticado segundo o seu clamor, que a mim tem chegado. Se não, sabê-lo-ei. Então os homens, virando seus rostos dali, foram-se em direção a Sodoma. Mas Abraão ficou em pé diante do Senhor. Esses homens aqui são anjos. Então eles foram para Sodoma e Gomorra. Se a gente lê o texto antes, Abraão recebeu 3 pessoas. Dá a entender que é Jesus e 2 anjos. E 2 foram para Sodoma e Gomorra. E quando eles chegaram em Sodoma e Gomorra, eles falaram com Ló, no versículo 6, 19, 6. Sim. Eles têm feito correspondente ao que têm ouvido. Sim. Senão, eu saberei. Tipo assim, ele recebe para ver. Não, mas eu entendo. Mas quando fala descer para ver, é para executar o juízo com anjos. Deus sabe. Mas quem põe em operação todo o plano dele são os anjos dos homens. Vou lá ver isso mesmo. Os anjos foram e os anjos que foram tirar o Ló. Vou lá então. Está chegando um clamor a mim, quer dizer, aí é outra parte, talvez esse clamor seja os anjos que tragam, quando eu falei de Apocalipse 4,
e não tem os 24 são reúnem diante de Deus para trazer o que está acontecendo? Talvez esse calor foram os anjos trazendo um relato lá diante de Deus. Ó, tá acontecendo a coisa lá. Então, mas então, esse já sabia aqui é o português que parece que Deus falou saber, mas nesse sentido. Repreender ele. Porque Tem tempo. De lá mesmo já fazer um juízo. Não, ele desceu assim, vou descer desceu através desses dois anjos para saber, para constatar mesmo os anjos, executar o que Deus, o juízo de Deus. Eu vou executar então o que está chegando até mim. Porque Deus sabe de tudo, mas ele tem que pôr aqui para a gente saber o que ele estava fazendo. E aí quando esses anjos chegam lá chegam na casa de Ló, fala no versículo 4, assim, 19:4. Mas antes que se deitassem, cercaram a casa dos homens da cidade. Isto é, os homens de Sodoma, tanto moços como velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Então, quando esses anjos estavam na casa de Ló, toda Sodoma e Gomorra cercou a casa de Ló. Cercaram lá. E chamando Ló, perguntaram: Onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os cá fora a nós, para que o conheçamos. Como é que fala alguma tradução diferente aí? Mas é o conheçamos. Da Jô fala, tenhamos relações sexuais igual essa minha aqui também. Porque é que ele conhecesse, e Abraão conheceu Sara. Então, se eles queriam isso, é uma prática que existia em Sodoma e Gomorra. Então, o que eu vou fazer? Então, a mesma prática que teve nos dias de Noé, Sodoma e Gomorra teve também. E aí, por isso que Deus interferiu diferente em Sodoma e Gomorra. Mandou fogo do céu, só que tirou Ló antes. Assim como ele vai tirar alguns antes do fogo vindo do céu através dos taças. Tudo que é o paralelo, como nos dias de Ló. Então, eu estou lendo o quê? Resumindo o quê? Assim como nos dias do Filho do Homem, será como nos dias de Noé e de Ló. Houve uma incursão aqui e houve uma mistura com os homens. E alterou a humanidade que Deus teve que intervir. Então isso vai acontecer de novo, só que agora a gente tem que trazer para os dias de hoje. Como que vai ser essa vinda? Aí a gente já falou. É Satanás ser lançado aqui com seus anjos. Como que os homens vão receber isso? Através de um contato de satélites, através de uma nave espacial do Elon Musk que vai a Marte. Vai ter uma explicação científica e plausível para a humanidade. Não vai ser, o diabo chegou com seus anjos aqui. A humanidade hoje, ainda mais a próxima geração, não entende isso. Mas se falar seres de outra terra, que foram em Marte, porque o Elon Musk, ele é muito querido entre os adolescentes, eu vejo lá no meu trabalho. E nem tô falando que ele é do mal, não. As intenções dele, às vezes, seja mesmo. Mas você vê que está sendo preparado um discurso para receber seres de outra dimensão, seres mais evoluídos, para nos ajudar. Então, eu estou provando que Jesus vive, será que nos dias de Noé e nos dias de Ló. A incursão que teve lá, a invasão que teve lá, vai ter de novo aqui, que está escrito em Apocalipse 12. pode ser que afirma, assim, o Satanás é enganar, né? Então, assim, o que ele quer com o eu já nasci de novo, já estou salvo, como diz. Vai haver assim. Agora, o que ele quer? Aí você não pode impedir mais, mas ele quer impedir que você cresça e usufruir, crescer, pegar a herança, né? Usufruir da herança do pai, da mãe, né? Dos benefícios. Então, ele tenta impedir isso na nossa vida hoje. E você cresça. Agora, impedir que você nasça de novo, ele não consegue mais. Vai impedir que o espírito do anticristo quer te influenciar para impedir que você cresça. Então é sempre isso. Desde o início, a intenção é enganar, ter um benefício através do engano. Então, por isso que eu coloquei, ó. Então, havia naqueles dias gigantes também depois. O depois aí, para mim, no dia de Babel e de Sodoma e Gomorra. Então, havia dois momentos. E esses gigantes depois aí foram sobrevivendo até quando o povo de Israel chegou lá e destruiu todos os gigantes. E acho que Deus tinha um plano, além de colocar o povo judeu ali na terra de Israel, estabelecer as fronteiras, de também limpar aquela terra ali. Curioso que parece que o diabo, não sei se o diabo já sabia, mas colocou os gigantes justamente onde era a terra prometida. E aqui parece que aqui não, onde vai ser Jerusalém não. Mas Deus tirou eles todos lá. Começou com Josué e foi até Davi. Josué chegou e limpou muitos gigantes lá, Josué e Caleb.
Todas aquelas guerras lá foram tirando os gigantes de lá, tá? Isso, isso. Aí depois Davi encontrou lá e foram até limpar a terra desses gigantes. Então o que aconteceu lá? Coloquei aqui resumindo. O que aconteceu lá? Coloquei uma guerra genética. Assim, é que assim, a terra prometida, né? Mas de certa forma, quem chegou ali primeiro, né? A princípio, é que tem o direito, né? Aí assim, eu me justificava que, não, mas é porque Deus que é o dono de tudo e quis dar para outro. Mas agora, né, ouvindo isso, aí eu penso assim, até é diferente, porque, na verdade, então não era o homem que estava ali, né? Eram os anjos, Eram os nefilins. nefilins que estavam ali e faziam barbaridades. Tem uma parte lá em Gênesis que Deus fala com Abraão que dos amorreus, isso que você vai chegar na terra dos amorreus, seus descendentes vão ser lançados na terra dos amorreus, mas ainda sua medida não chegou. Tipo assim, Deus ainda estava tolerando o que eles estavam fazendo lá, até na época de chegar lá Moisés, Josué. Então, mas quem chegou primeiro na terra foi Abraão. Só que aí, Abraão e Isaac, só que eles venderam José para o Egito, e aí acabaram sendo escravos no Egito. Eles saíram da terra que Abraão estava e foram para o Egito. Mas quem chegou na terra primeiro foi Abraão, Isaac foi lá, eles começaram a povoar lá. Jacó teve seus 12 filhos, mas venderam José. José foi para o Egito, ele teve fome na terra, eles foram atrás de onde tinha alimento. E aí ficaram escravos no Egito. Então Deus levou eles de volta para a terra que tinha dado a Abraão. E que é a terra que Israel está lá hoje, quase toda, né? Tem uma parte ainda que está invadida pelos árabes. Não, Ismael não. Isaac, né? Abraão. Uma parte, né? Isso. Ismael. Mas a terra foi dada a Isaac. Ismael foi para outras terras. A Bíblia vai falar que foi para outros lugares. Tem lá, os palestinos estão lá. Isso. Aí tem a história. Não, foi depois que o povo, porque depois do ano 70 depois de Cristo, Israel foi expulso por todos, os judeus foram expulsos para o mundo inteiro. Eles perderam aquela terra. Quase 2000 anos sem terra. E em, como eu falei, em 1948 que voltaram a ser uma nação ali. Mas quando fizeram um pacto, um tratado para juntar aquela terra ali, já existia palestino ali. Por isso que tem essa briga. Na hora que Inglaterra e Estados Unidos fizeram um tratado, aqui vai ser Inglaterra e França, aqui vai ser Israel. Mas tinha palestino lá, então por isso que eles reclamam. Que quando fizeram esse tratado lá em 1948, já tinha um palestino lá. E além disso, eles falam que eles são os descendentes de Ismael, que eles é que têm direito. A briga é por causa disso. Porque Israel, que eles foram expulsos dali mesmo. Como juízo por ter condenado Jesus, né? Caia sobre nós o sangue desse justo. Aí Deus foram rejeitados. Mas voltaram para lá porque Deus ainda tem um acerto de conta de 7 anos com esse povo. Como a gente já falou aqui. Que esse cristão canal jogou ele trazer muito tempo, trazer as coisas para os nossos dias atuais. Voltar lá é uma figura do povo que está dentro de nós. E a terra é o nosso coração. Né? A gente tem que lutar contra o sangue, contra a carne mais lá em cima. Eles estão lá nas regiões celestiais, mas ao mesmo tempo dentro de nós. Aí tem a parte do terão para o Senhor teu Deus nos lançará fora esta gente, pouco a pouco, diante de ti. Não poderás destruí-la toda de pronto, de uma vez, porque as feras do campo não multiplicam contra ti. O Senhor te dará diante de ti e farás paz. Fala assim, Deus vai lançar aos poucos. Então nós não temos que lutar contra os gigantes, mas contra esses gigantes, que eles estão lá em cima, espiritualmente, mas ao mesmo tempo dentro de nós. Nós temos que vencê-los, assim como aquele povo que Israel os vencer, esse Israel também tem que vencer, no sentido espiritual. Esses gigantes estão dentro da. Estava lá, já acabou. Não, a terra hoje é aqui. Ó. Há esses gigantes que estão lá em cima, mas ao mesmo tempo dentro de nós, são muitos gigantes. Eles estão em forma de quê? Em forma de dinheiro, em forma de sexo, em forma de muitas coisas que o espírito do anticristo usa esses gigantes. E nós temos que lutar contra eles.
E não quando sai contra mas esses gigantes, a luta tem hoje. Ele já passou aqueles raios. Então, tudo foi feito em figura. Houve no sentido físico e agora há no sentido espiritual. A terra de Canaã é o reino de Deus. Quem é que vai herdar o reino? Quem é que vai herdar a terra? É quem venceu os gigantes. Agora, nós podemos vencer. O nosso Deus é um Deus grande e forte. O Deus é Jesus. Através de Jesus é que nós vamos vencer. Então, a gente não pode perder de vista isso, achar que isso aí só como uma história, né? Eu já estou estudando aqui, estudando história só, ainda bem que eu não estava lá. Não, uma coisa é bem presente no dia de hoje. É, os vencedores é que vencem os gigantes, É, assim como Josué e Caleb, né? Então, o que houve lá no mundo antigo, eu coloquei aqui, os caídos procuraram misturar com a linhagem de Adão por causa da promessa de enviar um redentor através dos seus descendentes. Então, existia uma promessa no Jardim do Éden. E o diabo, opa, alguém vai nascer aí que vai me destruir. Aí, então, o hebraico diz que os filhos de Deus viram que as mulheres eram uma extensão adequada. Então, eles buscavam estender a si mesmos do mundo espiritual para este mundo, bem como estender aos filhos da promessa, a linhagem de Adão. Bom, resumindo, Satanás tentou impedir o nascimento no futuro distante do Messias. Essa incursão lá, qual que é o objetivo? Ah, porque eles viram que as mulheres é bonita? Não é isso. Fica parecendo o texto. A gente junta tudo na Bíblia, começa a ter uma visão, um discernimento maior. A intenção era impedir que Jesus viesse. Assim como ele tentou, depois que o diabo disse, não, Jesus vai vir através do povo de Israel. Então ele perseguiu o povo de Israel o tempo todo. Até o último minuto, quando apareceu João Batista. Eles nem estavam esperando Jesus. Ele conseguiu a apostasia no meio dos judeus. Ninguém esperava Jesus. Eram os fariseus e os escribas que dominavam. Teve que precisar de João Batista para reanimar aquele povo e lembrar que o Messias viria. Assim como nos dias de hoje. Tem que lembrar hoje que Jesus vai voltando, viu? É tudo uma figura, um paralelo. Então, a guerra é genética. Então, assim como teve essa incursão no passado, com esse objetivo, vai ter uma semelhante no fim. Só que o objetivo agora não era Jesus vir. Jesus já veio. Agora, o objetivo próximo que nós vamos ver aqui é que aqueles que vão reinar com Jesus vão se for. Diluviano, que é o que vai acontecer no mundo semelhante, no mundo nos dias de Jesus. Vasto aumento populacional, que é a globalização. Não fala que os homens começaram a se multiplicar no dia de Noé? Quando a gente lê aquilo ali e fala assim, nasceu muita gente. Não, houve um desenvolvimento da sociedade muito grande naquela época. E a gente tem a visão que o mundo de Noé é um mundo do homem da caverna, um mundo de gente. Não. Talvez seja bem mais sofisticado que o nosso, como alguns estudos que eu já vi aí, nos dias de Noé. Por isso que tem a lenda de Atlântida na cultura grega. Por causa os gregos, de uma outra forma, Atlântida foi invadida pelo mar e ser destruída. Falei que fizeram uma cidade super tecnológica, evoluída, que até conversavam telepaticamente. Eles não inventaram isso. Alguma coisa eles leram disso. Então, todas as lendas e mitos de todas as civilizações só reafirmam o que a Bíblia fala, só que de outra maneira, de outras palavras. Então, o desenvolvimento da sociedade, né, construiu uma arca, né? Como é que construiu esse barco? E outros textos ele também fala que tem alguns filhos lá de Enoque, um era pai dos que construiu o ferro e o bronze, então eles tinham pai da agricultura, pai dos que tocavam instrumentos musicais, lá em Gênesis. Assim como nos dias de hoje. E houve uma proliferação do pecado muito grande, só que não era um pecado diferente. Por que ela fala? Se fosse só o pecado mesmo, Deus tem que destruir, mandar dilúvio todo dia, toda geração, porque cada vez pior. Mas foi algo que poderia impedir a continuação da humanidade. É o que vai acontecer com a marca da besta. Por que Deus vai lidar? Vai todo mundo estar com a marca, não tem jeito mais de nascer gente pura. Porque aí, depois, como nós falamos semana passada, o que pode ser a marca, vou repetir depois, mas já vai nascer gente sem livre-arbítrio, porque entrou no cérebro, entrou no computador. Então está na hora de zerar, de começar de novo. Foi o que Deus fez com o dilúvio. Começou de novo. Isso eu li do livro, tá? Por que a superioridade do sexo feminino? Porque a mulher que era a fonte desses novos gigantes. Então, aí levando para o outro lado, é uma figura do diabo destruir e diminuir a figura masculina, como nós estamos vendo nos dias de hoje. Porque o homem é o cabeça, é o sacerdote, o rei do lar, apoiado com a mulher. Se ele diminui um, a mulher fica enfraquecida e fica vulnerável. O que aconteceu no Jardim do Éden. O homem ficou vulnerável, calado, a mulher ficou vulnerável. Aí é um estudo para casais. Porque o Jardim do Éden é a figura da. Se o homem é omisso,
como Adão foi. Adão viu tudo, por que não falou nada? A mulher ficou vulnerável ao ataque externo. Assim é uma família. Se o homem não atua no ataque externo, pode ser um filme, uma novela, a vizinha, a amiga da academia, a mulher fica fraca. Aí é outro estudo, mas você vê que essa figura feminina, ela é tadinha, o feminismo, né? Não que a mulher não tem que ser respeitada, não, né? Eles mudam o discurso. Não, a mulher, essa colocação da mulher no lugar errado, justamente isso aí que aconteceu nos dias de Noé, acontecendo de hoje, porque aí ficam seres humanos frágeis e vulneráveis, porque o lar que é que fortalece um ser humano. E um lar fraco são crianças fracas e vulneráveis é o que faz ser progado aí fora. É, Mas aí tudo emenda outro estudo. Falando. É. a mulher no lugar certo, o pai no lugar certo. E também houve uma apostasia naqueles dias. Quem que eram os profetas da época? Enoque, que Deus levou para si, e Noé. Noé pregou, a Bíblia fala que ele foi o pregoador da justiça, lá em Hebreus. Gente, vai vir construindo uma arca, vai vir um dilúvio. Ele deve ter pregado o arrependimento, mas só ele e a família, como nos dias de hoje e nos dias de Jesus. A apostasia já está e vai cada vez mais alastrar. Então é tudo que aconteceu no mundo antediluviano, vai acontecer agora e no final de Jesus. E aqui as duas coisas mais distintas, né? Uma aparição de seres do céu, então vai ter uma interferência lá, como já falamos, vai ter aqui também, com outro linguajar, e vai ter uma relação entre os humanos e esses seres que vão vir. Que a gente chama de hibridismo, misturar. Mas se vai ser genético, se vai ser só da alma, aí que nós vamos especular. Eu não acredito que vai ser igual nos dias de Noé, um anjo vai vir aqui e vai ter relações, não. Mas de alguma maneira vai ter uma mistura no ser humano. Vai ter uma alteração do ser humano aí que vai entrar a tecnologia, igual a gente já falou da semana passada, né? Fundir o homem e a máquina, vai deixar ele mais vulnerável para influência do maligno, que é a marca. Então, ó, nos dias de Noé, o diabo, por meio do sentinela é o que o livro de Enoque chama esses anjos que vieram aqui. Igual meu pai falou, eles tinham um papel diferente e usurparam desse papel. Não existe o soldado, o cabo, o sargento, e esses aqui tinham um papel diferente e acabaram renegando o papel deles e invadiram a terra. Então eles tentaram impedir a vinda de Jesus. Nos dias da vida do Filho do Homem, Satanás vai tentar impedir a vinda do reino e os reis que herdarão este reino. Ele já está tentando fazer isso através da apostasia. E no finalzinho, não vai ficar os descendentes da mulher aqui na terra durante 7 anos? Eles também fazem parte desse reino. E eles vão pagar com a própria vida. Mas eles é a última parte dos que vão herdar o reino. O que o diabo vai tentando impedir agora é a formação do reino milenar. Jesus já é rei, já tem o direito, mas ele escolheu reinar como uma noiva. E é isso que o diabo vai tentar impedir até a última parte dessa noiva, que vai chegar no Apocalipse na marca. Nos dias de Noé, os anjos tentaram gerar filhos à sua semelhança, através da mistura de corpos físicos com o corpo físico dos homens. Nos dias da vida do Filho do Homem, o Satanás e os seus anjos tentarão gerar uma descendência espiritual à sua semelhança, através da união dos seus espíritos com as almas e os corpos dos homens. Aí é aquilo que eu falei semana passada, né? Se tiver um acesso aqui, onde a alma se manifesta na cabeça, né? Através da marca, aí a sua alma vai perder a capacidade de exercer o livre-arbítrio, vai ficar completamente vulnerável a um espírito. Por isso que Deus falou que os homens eram carne, os homens eram viventes. Então não tinha nada de alma, era puro desejo, expressão da carne. A alma não interferia em nada. É até difícil de expressar o que era isso, mas é como um bicho. E vai estar vulnerável a esses espíritos aí por causa dessa marca que a gente falou semana passada. Ele Pineal. entra a sobrancelha. Ela é interna. Gil. É, aqui também. Tudo tem um sentido, é. É porque não dá tempo de falar tudo. Lembra que eu falei que nós vamos unir o místico, a ciência. Então a ciência fala outro, não fala. A ciência não fala de terceiro olho, não fala de unção. Ela vai falar assim, não, tem uma glândula aí que você pode atingir outras dimensões. Quando as pessoas estão em estado espiritual, há uma movimentação química do cérebro. Tem uma explicação científica química do cérebro que altera aí. Eles vão pegar esse conhecimento,
tentar acessar isso. E quem está de olho nesse acesso aí é o mundo espiritual. O diabo quer a alma das pessoas, para ser adorado por isso. Impediu o livre. E impedir o livre-arbítrio. Como eu expliquei semana passada. Hoje a gente exerce o livre-arbítrio. O mundo mundano também exerce. O diabo tenta convencer ele através das seduções do mundo. Aqui, depois que ele acessar onde o livre-arbítrio até aqui, aí já era. Aí não tem mais. É como se fosse robôs, igual eu falei, né? Então, a última batalha entre as sementes, né? Igual eu falei. Nos dias de Noé, repetindo o que eu falei. No começo, o diabo tentou impedir a semente da mulher que foi prometida no Jardim do Éden. E agora vai tentar impedir a semente, a igreja, se formar. E está tentando, mas tem a cartada final. Isso já começou, agora tem a cartada final, que é através da marca, da besta, do anticristo. Por isso que Jesus falou, é como nos dias de Noé. Essa semelhança que nós estamos fazendo hoje, esse paralelo. Ele vai usar uma marca para fazer isso. Já falei semana passada um pouco. Para atingir para deixar todos os homens condicionados. Tem uma condição para se estar na sociedade. Aí tem que ter essa marca. E essa marca permite acesso ao seu cérebro. Isso que é na mão direita. E eu tentei explicar um pouquinho como é que é isso, né? Então não é só uma coisa de para onde que eu vou, se eu posso comprar e vender. Inclusive isso. Mas também para acessar a alma do homem. Como eu falei, acessar de dentro para fora. Hoje o diabo acessa as pessoas de fora para dentro. Ele vai tentar acessar de dentro para fora. A partir do momento onde está a alma, o cérebro, né? Intelecto. A alma é intelecto, vontade e emoções, que manifesta aqui no crânio. Todo o sistema nervoso aqui. E ele vai acessar através dessa portal que vai abrir, desse dispositivo eletrônico. Então acho que é isso, né? Nos diz. Controle, muito sutilmente. Veja. É, isso. A gente nem perceber, né? É. Nostálgico. A gente especulando, tiver a eletrônica, essa, essa inteligência artificial ligada ao satélite. Eu fui taxista, né? Aí eu saí para trabalhar no taxi, ficar perguntando às pessoas, você conhece a rua tal, né? Perguntando para saber onde que era a rua tal, pegavam, que era um leitor que chamava aqui. Hoje você sabe tudo. Então, no celular e o táxi, hoje é aplicativo. Ali vai te guiando tudo. Te leva. A pessoa aqui no cérebro, agora, saiu do papel, saiu, né, gente? Hoje você sabe tudo. Mas você ficou dependente daquilo. Fica. Você não trabalha, mas sou eu que trabalho de aplicativo. E sair perguntando para os outros onde que é a rua. Irmã, eu venho, eu camarão. Está entendendo, Fernando? Então, assim, a eletrônica, você não trabalha sem a IA, não, tem inteligência artificial. Então, você não vai comprar nem vender. Muitas vezes, se você não fizer a inclusão digital, você está fora do aspecto. A pessoa ela é escravizada sutilmente, sem perceber. E fica sem escolha. Então, e a gente acha isso um básico, né? Maravilha. O cara prevendo questão do celular, eu estou lá piano. Não precisa nem perguntar, não precisa nem a mulher falar, mas tira o som, né? É igual, imagina se estiver dentro da sua cabeça, não precisa acessar mais. Né? Eu tô pensando rapidão aqui, eu já tô vendo. Não. Mas sim, mas é injusto, né? Porque se já nasceu, já é acoplado alguma coisa ali que dá acesso à alma dela e ela não vai ter nem direito de escolher, né? Então, assim, ela não escolheu. Não, ela vai escolher antes se quer a marca ou não, hein? Porque Paralés tem duas testemunhas falando para não fazer isso. Pregando, não aceita isso. Falaram que eles agitavam as nações, né? Eles perturbavam, eles vão perturbar esse sistema aí. Está tendo implantado uma nova política, novas condições de fazer comércio, através do microchip e tal. E vai ter gente falando contra. Eles vão perturbar essa nova ordem de paz no mundo, vai ser perturbada por essas duas testemunhas. Paz no mundo, né? Será tão sedutor quanto no respeito do GPS? O negócio será tão sedutor
E também, assim, você fica pressionado, você não trabalha se você não tiver isso, então você, é muito você será seduzido pelos olhos e pelo ouvido. Quem não se adere, ele não compra nem vende, ele fica fora. Que preço que você vai pagar para você dizer não a isso? O preço que você vai pagar para você dizer não? Se você dizer não, você morre de fome. É igual esse país, Cuba, ficou isolado. Né? Vai lá em Cuba, você fica vendo os carros, lá, vê aqueles carros velhos, tem nem não tem condição. Um povo assim vive numa miséria. Aí você vai num país moderno, põe lá um país moderno, todo modernizado, que é de Cuba, que foi isolado. Eles vão implantar muitas. Como é que fala o nome aí? Políticas, Não é. sanções. Sem sanções econômicas. Então, Cuba foi isolado por causa do regime, não quiser aderir à democracia, entre aspas. Então, ficou isolado economicamente, culturalmente. Né? É. É o preço que se paga por você não sujeitar. Então, eu acho que vai ser tipo isso no final dos tempos. Então, hoje, a gente tem que trazer umas coisas para o dia de hoje também. A gente fala muitas vezes no futuro. Hoje você já teve uma pequena experiência, talvez eu como vacina. Então, eu Tem vejo hoje. vacina, Se você não tiver o passaporte, você não entra em lugar nenhum. Exatamente um rascunho, um ensaio, foi um ensaio. E pouca gente percebeu. Mas eu vejo o nosso meio, agora pegando essa nossa colheita. Hum. tipo, no início, depois foram surgindo, mas assim, no início. Aí é complicado pra entrar no assunto. O problema que a gente pode tirar é assim, diante do medo as pessoas param de raciocinar. Medo de morrer, ué. Crente tem que ter medo de morrer, não. Cada um se isolou, aí vai todo, cada um se isolou, a igreja agora é online. Que os irmãos é esse? Ah, é por causa de morrer, porque eu estou me protegendo os meus. Que se dane morrer, nós somos irmãos, vamos morrer junto. Quer dizer, estou resumindo. Mas ele que diante do medo, todo mundo ficou calado, ficou mudo. Não, tem que ficar isolado sim. Não vou ver meu pai e minha mãe, não. Aí meu pai e minha mãe morrem lá, eu vou morrer sem ver eles. E outros assuntos que nós questionamos, né? Tem que ter passaporte vacinal. Senão você não pode entrar, não pode entrar em certos lugares. Então foi um ensaio, sim, e mostrou que a raça humana, a humanidade está prontinha para receber esse sistema aí. Meio que pinga no nosso. É a aposta. Estamos vendo a postagem. Mas o que é apostagem, amigo? Apostarão da pedra no ouvido, da espírito, enganadores e doutrinas de lemão. Ensinos falsos, né? Doutrinas falsas. Isso aí te afasta da verdade. Espírito enganador. O que é o espírito? O espírito enganador me engana de que forma? O pecado é gostoso, né? Então, assim, ele me engana através do pecado. E também os falsos ensinamentos aí nos afastam da verdade. Por isso que a gente fala assim, a gente fica falando da igreja, o povo de Deus, quando eles se reúne. O cara fala, se tiver a verdade, não serve. Então o espírito enganador quer te afastar da verdade e da sã doutrina. Ele não que te afasta da verdade, do verdadeiro ensinamento, você vai tornando presa fácil. Então a gente acaba perdendo a verdade. Mas o que é a verdade? Eu estou perdendo. O que é a verdade? Né? Verdade é muito profundo. Verdade é o que permanece. Né? O que é a verdade? Hoje a gente a luta é nos afastar da verdade. O que é a verdade? Então, só para terminar, resumindo, ó, o controle, a marca, né? Não vai ser só do ir e do vir, não é só da minha preciosidade, nem um controle comercial. Vai ser principalmente da alma, que é o objetivo do diabo, ser adorado, é controlar a alma. A gente fica preocupado, a marca da besta é um chip para me comprar e vender, mas não é esse o objetivo principal. É porque se eu não compro e vendo, eu fico vulnerável. Como é que eu vou comer? Como é que os meus filhos vão comer? Igual eu falei semana passada. Isso é uma chantagem para que as pessoas aceitem. Tudo é o medo. Se eu morrer, né? Se eu não tomar vacina, eu vou morrer. Meu pai vai morrer, minha mãe pode morrer. Tem uns que dizem que a marca pode até ser uma vacina. Não sei, mas vai ser algo parecido. O objetivo da marca é fazer os homens a imagem e semelhança de Lúcifer, adorá-lo. Porque o objetivo aqui é a adoração dele. Ele não quer só com. Ele não quer levar os outros para o inferno. Não, o diabo quer levar os outros para o inferno. Não, o diabo quer ser adorado. Os outros para o inferno é secundário. Que essa marca vai prometer a redenção da alma. Ela é um substituto da cruz de Cristo. Ela vai trazer benefícios para a pessoa. Ela vai ter suas faculdades
aceleradas, melhoradas a minha visão, meu cérebro ficar mais inteligente. Tem todo um discurso por trás disso aí. E essas tecnologias, biotecnologias, estão prometendo, que eu chamei de transhumanismo, né? Vai ter só a marca, não vai ter um benefício. As pessoas não gostam de tomar, às vezes, um remedinho para ficar mais alegre, um remedinho para dormir, para relaxar. Então, mais ou menos por aí que essa marca vai prometer. Ela vai substituir a cruz de Cristo. A cruz nos redimiu, nos trouxe salvação, e vai prometer, vai dar salvação aos homens. A marca é um pacto com os extraterrestres. Então é um pacto com o diabo. Por isso que não tem jeito, vai ser um pacto com o diabo. Então a marca tem como principal característica a adoração ao líder desses seres que desceram do céu, na pessoa de um homem que irá representá-los. Então o diabo vai escolher um homem para o representar, assim como Jesus representa o Pai. E aí, para terminar, tem um versículo curioso aqui no Apocalipse 18, que fala que as almas serão objeto de comércio. Apocalipse 18. Nós vamos estudar lá para frente ainda. O comércio das almas também, contar no 17, né? Apocalipse 18. Apocalipse 18 está falando da cidade da Babilônia, que ainda vai ser construída. Então, todo esse governo, esse sistema mundial, vai ter uma capital mundial. A Babilônia vai ser construída. Vai ter uma cidade lá. E aqui no Apocalipse 18 está falando da queda dela e está falando do que ela comercializava. Desde o versículo 11 está falando o que comercializava. Aí no 13, fala assim, ela comercializava canela, especiarias, perfuma, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha e trigo, gado, ovelhas, cavalos e carros, escravos e até almas de homens. Então é isso que nós estamos tentando entrar aqui. Vai ter alguma coisa nessa cidade, nesse sistema, que as almas dos homens é um tipo de produto comércio, por causa dessa marca aí. Até almas de homens vai ser objeto de comércio nessa cidade de Babilônia, nesse sistema aí. Medo, tudo nós corremos medo. Quem é que sente? O crente tem medo de morrer. Entendeu? Agora, por que ele tem medo? Exatamente. Quem é que sente medo? É criança. Criança que sente medo. Então, um adulto não tem tanto medo. Então, a gente precisa chegar à estatura do varão perfeito no sentido de crescimento. Mas não é só o crescimento de entendimento, que aí você lança fora o medo. Então, se você ficar criança, você morre de medo. É mais fácil de te dominar, porque você tem medo, você sente. Tem medo de morrer, entendeu? Não tem firmeza. As crianças têm medo. Então, a gente precisa de crescer com aquilo. O adulto não tem medo. Você conversa uma vez com os cristãos, morre de medo de morrer. Você quer ir para o céu, mas não quer morrer. Então, medo é coisa de criança. Por isso que Ele nos deu o espírito de fortaleza. O espírito de fortaleza nossa Por isso que a igreja tem que amadurecer e Deus vai levantar uns para amadurecer outros nessa época. Você deu exemplo, a igreja foi muito imatura na época da pandemia. Fechou a igreja porque o Estado mandou. Ah, é? Mas aí vai prender, mano. Nós vamos parar de reunir? E se tivesse durado 5 anos a pandemia? É acabar as igrejas? A igreja primitiva era o contrário. Israel, o Império Romano ia lá e morria por aquilo. Mostrou que não estão preparados. Mas não porque eu quis. Porque não tinha ninguém para ir, né?